graciosa, né? A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam riquezas. Como que os violentos guardam as riquezas? Com seguranças, né? Com bastante segurança. No caso de terras, ele cerca aquelas terras, põe aquelas cercas, né, enormes, com aqueles arames farpados, um pertinho do outro, né? Grandes, enormes propriedades. Não sei porque querem tanta terra desse jeito, né? Eu não preciso de tanta terra, não. Para mim, né, esse pedaço aqui está bom demais, onde eu moro está bom demais, né? E não preciso de muita terra, não. Nós todos não precisamos, né? 7 palmos só de terra já está bom, não tá? Então eu não sei por que querem tanta terra, né? Aí eles cercam as terras todas com um monte de arame farpado, faz aqueles muros altos, põe cerca elétrica, né? Câmeras, põe segurança, faz um monte de coisa. E é assim que eles guardam as suas riquezas. Diz que a mulher graciosa, ela guarda a sua honra, assim como os violentos, os homens valentes, né? Os homens violentos guardam as suas riquezas. Então, é interessante que a mulher graciosa, ela tem isso dentro dela, ela guarda a sua honra, como o violento guarda as suas riquezas. Existem mulheres que não pensam nisso, né, pastor João? Existem pessoas, seres humanos, falando-se da mulher, não pensam na sua honra, não pensam na sua dignidade, no seu caráter, e às vezes elas até fazem coisas que nós homens duvidamos, e até o próprio Deus. Eu não acredito que a mulher que eu criei, a minha imagem, a minha semelhança, aliás, a mulher não é a imagem e semelhança de Deus, o homem é que é a imagem e semelhança de Deus. A mulher foi tirada do homem, né? Não tinha com quem comparar, porque é tudo homem lá, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a mulher foi tirada do homem, mas ele diz que a mulher é graciosa. A mulher graciosa guarda a sua honra, assim como os violentos guardam as suas riquezas. Muitas vezes nós vimos por aí mulheres lançando a sua honra na lama, na sarjeta, na calçada, no lixo. Elas não se importam com o que elas têm de honra, apenas de ser graciosa, né? A bênção de ser graciosa. Elas não ligam para isso. E aí elas fazem tudo o que não deveriam fazer. Bebem, fumam, se prostituem e faz tantas outras coisas terríveis, que lança a sua honra na sarjeta, na lama, no lixo. Diz que o homem, aí ele fala da mulher e também fala do homem. Diz que o homem o homem de bem, o homem bom, ele cuida de si mesmo. Não é verdade? Que está escrito lá no texto que nós lemos, diz que o homem bom, ele cuida de si mesmo. Diz que ele guarda o seu corpo, né? Ele cuida do seu corpo. Vamos repetir o versículo para nós entendermos melhor. Nós falamos um pouco, a palavra está falando um pouco de mulher e está falando também de homem. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Da mesma forma que Deus está falando nesse texto com as mulheres, está falando também com o homem. Diz que as mulheres muitas delas não cuidam da sua honra, assim como os violentos, os valentes cuidam das suas riquezas. Está dizendo também que o homem bom, o homem de bem, de bom entendimento, de bom juízo, o homem, ou seja, sábio, né, inteligente, ele cuida de si mesmo, ele se preserva, ele se guarda. Diz que ele cuida do seu corpo. Olhando por aí, nós vimos tantos maus exemplos de tantos homens, né, porém belos, bonitos, mas não cuidam de si mesmo, não guardam a sua honra, assim como as mulheres deveriam guardar a sua honra, como os valentes, os violentos guardam as suas riquezas. Da mesma forma eles procedem, também lançando, né, o que ele tem de melhor no lixo, na lama, na sarjeta. Da mesma forma bebendo, se drogando, se prostituindo e tantas outras coisas, e até cometendo crimes que nós imaginamos que não deveriam existir, ou então
por exemplo, até duvidamos, não acredito que o homem está fazendo isso. O próprio Deus, acho que olhando lá do céu, ele olha e pensa, né? Eu não acredito que o homem está lançando a minha imagem, a minha semelhança no lixo, na lama, na sarjeta. Também fala dos jovens, diz que os jovens se cansarão e se fatigarão e certamente cairão. Ele fala de várias etapas, de várias faixas etárias. Fala do homem, fala da mulher, fala dos jovens e certamente das crianças, enfim. Por que nós estamos nessa noite? Por que Deus deu essa palavra para nós nessa noite? Voltando à ilustração, voltando à introdução desse texto, dessa mensagem, nós começamos a falar de Pedro, que teve o nome trocado. Como eu gostaria de ter o meu nome trocado, né? Eu não sei qual nome que Deus escolheu para mim lá no céu, qual nome que Jesus escolheu para mim lá no céu. Diz que só Ele sabe. Certamente nós vamos ter um outro nome lá no céu. Mas eu já fiquei feliz somente de usar as minhas iniciais e saber que elas falam dessa maneira, né? É assim que Jesus salva. Usando a placa do meu carro, Eterno Rei Jesus. Amém? E é interessante você pôr essas coisas no coração, porque isso nos dá, né, uma certeza, nos traz uma alegria no coração de saber que nós somos pessoas protegidas por Deus. Nem que nós quiséssemos pecar, nem que nós quiséssemos cair, nem que nós quiséssemos errar, Deus não deixa, certamente Deus não deixa. Amém? Deus nos dá sempre um livramento. Às vezes nós queremos andar por caminhos que não agradam o coração de Deus. Nós queremos andar por caminhos tortuosos ou caminhos que todas as outras pessoas trilham e acham perfeitamente normais. Ah, não, hoje em dia não pega mais nada, isso aí não, né? Isso aí não quer dizer nada, isso aí, né, era no tempo de antigamente, agora está tudo mudado, nós temos que acompanhar a evolução, né? É coisa de cultura, isso não existe mais, doutrina não existe mais, não é verdade? A palavra de Deus está dizendo que nos fins dos tempos os homens teriam comichão nos ouvidos e não suportaria a sã doutrina do Senhor, dariam ouvidos a doutrinas de demônios. Estão pregando barbaridades por aí, irmão. O evangelho genuíno, né? O evangelho que salva, os bons costumes das mulheres santas, dos homens, né, dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos estão sendo deixada de lado. Coisas terríveis estão acontecendo, coisas terríveis nós estamos vendo, e tudo cumprimento da palavra de Deus, que nos fins dos tempos haveria o quê? Escândalos, haveriam falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, não é verdade? Tudo isso está acontecendo, nós estamos vendo tudo isso, e cada vez que acontece algo como esse que nós presenciamos essa semana, mais edifica a minha fé, mais faz eu gostar da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, uma igreja transparente, né? Hoje mesmo eu estava comentando com a irmã Seminha, estava comentando com o nosso bispo lá, o nosso diretor financeiro, uma igreja que nós conhecemos desde criança, desde pequenininho, nós sabemos toda a história dessa igreja, todo o fundamento dessa igreja, né? Aonde está sendo empregado o dinheiro da igreja, como é que se dizima, como é que se oferta, né? Transparência, tudo registrado na Receita Federal, quer dizer, nós podemos andar de cabeça erguida. Muitos dos nossos pastores, a maioria dos nossos pastores, trabalham para sustentar a sua família, assim como eu, né? A maioria dos pastores trabalham para sustentar a sua família. Somente aqueles que não têm condições de trabalhar, porque envolve o tempo todo com uma obra, com a igreja, com o ministério, é que são assalariados pela nossa igreja, não é verdade? Mas todas as igrejas, nós temos uma lista de todas as igrejas, de todos os relatórios financeiros, de todas as igrejas, para todos os membros, não é só para os pastores, para os líderes, para os diáconos, é para todos os membros, podem acessar livremente essa parte financeira da igreja. E eu fico feliz, irmãos. Cada escândalo, cada coisa que acontece, cada coisa que aparece nesse mundo, eu dobro
a minha confiança nesta igreja, nesse ministério. Amém? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E então, voltando aqui para o texto, para a leitura, se você for lá no capítulo 11 de Provérbios, onde nós lemos o 16 e o 17, e eu gostaria que você desse um pulinho lá no 30, né? No mesmo capítulo, mas no versículo 30, e aí nós vamos achar algo aqui de especial, e depois nós vamos novamente voltar lá para o Isaías 40, versículo 31. Então aqui no 30 do texto que nós lemos, em Provérbios 11, 30, diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Olha só que coisa tremenda, eu vou repetir o versículo. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a punição, quanto mais os ímpios e pecador. Olha que coisa terrível. Então, o fruto do justo é árvore de vida, e os que ganham almas é sábio. Interessante que quando Jesus estava ajuntando os seus discípulos, né, seus apóstolos, e é por isso que me fez entrar naquela introdução, naquela ilustração de Jesus trocar o nome de Pedro, de Simão a Pedro. Lá em João, onde nós encontramos ele falando para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra, e aponta para o peito dele, diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18, que é o texto que certamente foi usado pelo pastor Marcos Batista da nossa igreja, quando ele fundou essa igreja. Pegou esse texto, extraiu dali e disse: essa aqui é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então veja bem, quando Jesus estava ajuntando os seus discípulos, seus apóstolos, nós sabemos toda a história de Pedro e João, né? Tiago, André, os irmãos. Eles eram pescadores, homens sem letras, homens que não estudaram, analfabeto, mas eram homens que tinham uma certa sabedoria, né? Tinham uma certa cultura, e era mestre naquilo que fazia. Era mestre em suas profissões, naquilo que ele fazia. Não tinha letra, não tinha estudo, mas era mestre em pescaria. Sabia pescar. Vivia daquilo, era a profissão deles. Então Jesus passa e vê aqueles homens pescando, e olhou diretamente para o coração daqueles homens e disse: segue-me. Daqui para frente vocês não vão ser mais pescadores de peixe, vão ser pescadores de homens. Amém? Ou seja, pescadores de almas. E aqui o sábio Salomão está dizendo diz que a árvore, né, o fruto da árvore, a árvore boa, diz que é árvore de vida, o justo é árvore de vida, e diz que aquele que ganha almas é sábio. Ele entra diretamente na alma do homem, na essência do homem. E nós falamos, a palavra de Deus falou nessa noite de mulheres e de homens, mulheres que não guardam a sua honra, homens que não têm cuidado de si próprio, que não guardam o seu corpo, né? Não cuida do seu corpo. E da alma? Interessante que nós falamos tão somente agora, até agora, da carne, né? Do ser humano, do corpo. E a alma? A essência do homem. Muitas vezes nós achamos as pessoas, nós olhamos e julgamos pela aparência. Nós olhamos uma mulher e achamos ela bonita. Olha, que graciosa, que bonita, que bela. A mulher da mesma forma olha um homem, que lindo, que maravilhoso, né? Que monumento. Mas quando vai conversar com aquele homem, quando vai ver, né? Quando vai procurar saber, conhecê-lo melhor, a decepção é muito grande. Porque às vezes é só aquela beleza física, e quando ele fala, ou ela fala, quando abre-se a boca, você percebe que não há alma. Tem pessoas que parece que não tem alma, não tem sentimento algum, não tem amor, não demonstra nenhum sentimento de arrependimento, nada.
fazem coisas terríveis, né, que não é bom nem mencionar aqui. E aí a gente olha para dentro do homem ou para dentro da mulher e parece que ela está seca, parece que não tem alma. Interessante que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite que o homem sábio, a mulher sábia, ele se preocupa em ganhar almas. Jesus disse para Pedro: eu vos farei pescadores de homem, ou seja, pescadores de alma. Vocês vão multiplicar o que eu vou multiplicar em vocês. Amém? Vocês vão abençoar aquilo que eu vou abençoar em vocês. A palavra que eu vos der, as boas novas do Evangelho, isso vocês vão anunciar. Jesus enviou seus discípulos, seus apóstolos, para fazer esse trabalho de evangelismo, de missão, e eles foram bem sucedidos, porque foi Jesus que enviou. Amém? Mas Jesus está nos enviando também. Foi para isso que Ele nos chamou, para ser pescadores de homens. Vocês pescadores de mulheres e de homens, tanto faz, para nós ganharmos almas para o reino do Senhor. É interessante, né, esse versículo. E aí você voltando lá para o Isaías 40, versículo 31, para nós encerrarmos essa mensagem, nós vamos encontrar a resposta de Deus para nossas vidas e para tudo o que está acontecendo nesse mundo. Olha só o versículo 31, o que diz aqui: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Coisa linda, né? Coisa linda. Às vezes nós nos espelhamos em pessoas, né? Nós olhávamos para as pessoas e dizia: puxa vida, como parece ser bom essa pessoa, né? Como é que parece ser justo, como parece ser correto, tudo que ele faz é perfeito, tudo que ela faz é perfeito, que maravilha, né? Que coisa linda, coisa maravilhosa, que obra linda. E às vezes nós confiamos tanto nas pessoas, até entre nós mesmos, no meio da família, no meio dos crentes, acreditamos nas pessoas, investimos nas pessoas. Às vezes nós costumamos dizer que nós colocamos a nossa mão no fogo, por essa pessoa eu coloco a minha mão no fogo, não é isso que nós damos um voto de confiança, né? E às vezes nós decepcionamos, nós erramos. E quando nós ouvimos algo, né? Histórias dessa pessoa, quando nós ouvimos algo que todo mundo comenta, puxa vida, como é ruim isso, né? Como me decepciona, às vezes nós temos vontade até de jogar tudo para o alto e dizer: puxa vida, eu não vou nem falar mais do Evangelho, não vou mais evangelizar, não vou mais pregar, não vou nem falar mais que sou pastor. A gente pensa isso, mas quando nós voltamos para esse versículo, foi por isso que Deus me colocou esse versículo no meu coração. Você pensa que eu também não sofro, que eu também não sofri? Quanto que outras pessoas estavam rindo, né? Vendo aquilo e rindo da desgraça dos outros, da miséria dos outros, do tombo dos outros, né? Do laço de Satanás. Pessoas dizendo: eu não sabia, tá aí, não, né? Estava escrito isso. Escrito aonde, ô infeliz? Dá vontade de chorar, irmãos. Eu chorei junto, sofri junto, estou sofrendo ainda. Esses últimos dias são dias difíceis, em que a perseguição daquele tempo dos apóstolos, da igreja primitiva, está aí, patente aos nossos olhos. Isso significa que Jesus está mais próximo de nós, significa que Jesus está voltando a qualquer momento. Mas quando nós olhamos para esse versículo, aqueles que confiam no Senhor, aleluia. E eu fiz uma certa pergunta um tempo desse para Deus, falei: Deus, por que a nossa igreja não tem rádio, não tem televisão, não tem no jornal, não tem nas revistas? Por que a nossa igreja não está nessas mídias? E aí Deus falou no meu coração: porque eu quero essa igreja pura, imaculada, sem nenhum escândalo, sem nenhum mau testemunho. É por isso que essa igreja não é tão conhecida desse jeito, mas eu conheço a minha igreja. Deus falou no meu coração: eu conheço a minha igreja.
Esta é a minha igreja. Amém, amados? E aí, Isaías, então, esse grande profeta do Senhor, está dizendo: olha, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Como é difícil correr, como é difícil caminhar nesse mundo, como é difícil caminhar com esta obra, levar esse evangelho adiante, essa obra dele, como é difícil. Mas ele está dizendo que a gente não vai se cansar, não vai se fadigar. Vamos renovar as nossas forças, vamos subir como que com asa de águia. Amém, amados? Vamos renovar as nossas forças. Vamos ter asas de águias para voar na hora da situação difícil. Vamos enxergar como as águias, né? Ter uma visão privilegiada daquilo que está acontecendo e podermos nos desviar de todo esse mal que nos cerca, que nos ronda, né? De todo o pecado. Paulo diz que havia uma multidão de pecados, né, que nos rodeia todo instante, todo tempo. Então, se nós não vigiarmos, certamente vamos cair nesses pecados, nesses laços, né? Nessas tentações. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Não devemos nos cansar nunca de dar glórias a Deus, de glorificar o santo nome do Senhor, de fazer a vontade de Deus, de andar corretamente nos caminhos do Senhor. Amém? Então esta é a palavra para o nosso coração nessa noite. Deus colocou esta palavra no meu coração. Amém? E eu quero transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, para que você se fortaleça. No momento de fraqueza, procure força onde não tem, ou procura força aonde tem, em Deus, na palavra de Deus. E creia nas promessas, creia na palavra do Senhor, e saiba que tudo isso está acontecendo, cumprimento das profecias do Senhor, da palavra de Deus. Amém? Serve para nós nos renovar, nos fortalecer e dizer: como eu amo ao Senhor, como eu amo a tua obra, Senhor. Eu quero estar fazendo a tua obra. Amém? Que Deus abençoe. Receba essa palavra. Se quiser aplaudir, pode aplaudir, que é a palavra de Deus. Amém?